O governo dos Estados Unidos criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acusando de ter a pretensão de agir dentro da lei, enquanto os poderes executivo e legislativo insistem em se dizer impotentes. O vice-secretário do Departamento de Estado, Christopher Landau, afirmou que não há como negociar com um juiz e que os Estados Unidos estão num beco sem saída. Em 9 de julho, o presidente americano Donald Trump divulgou uma carta, anunciou um tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros e citou o processo na Suprema Corte contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de participar de uma suposta trama golpista. O ministro Alexandre de Moraes foi então alvo de sanções da Lei Magnitsky e teve o visto americano cancelado. Outros ministros do Supremo podem sofrer sanções similares. Os próximos alvos podem incluir a mulher e os filhos de Alexandre de Moraes, além de autoridades do governo Lula e do Legislativo que apoiam as suas medidas. Ana Paula Henkel, muito boa noite, Ana, seja bem-vinda. Abrimos o programa de hoje compartilhando então essa mensagem bastante firme, dura, contundente aí do vice-secretário do Departamento de Estado, Christopher Landau, que publicou no final de semana, e uma mensagem que foi republicada pela Embaixada dos Estados Unidos. Comentávamos aqui antes de entrar no ar que vale a pena, vou até pedir licença para a nossa audiência, me estender um pouquinho, a mensagem é um pouco longa, mas é muito importante a gente compartilhar com o nosso público essa mensagem que foi publicada aí no final de semana. Eu vou ler aqui para todos. A separação dos poderes de um Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de intimidar os demais e abrir mão de suas prerrogativas constitucionais. O que está acontecendo agora no Brasil ressalta esse ponto. Um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes de outros poderes ou suas famílias com detenção, prisão ou outras penalidades. Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e os Estados Unidos ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialidade à lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. A situação é sem precedentes e anômala, justamente porque essa pessoa veste uma toga judicial. Sempre é possível negociar com líderes dos poderes executivos ou legislativos de um país, mas não com um juiz que deve manter a aparência de que todas as suas ações são ditadas pela lei. Assim, nos encontramos em um beco sem saída. O usurpador se reveste do Estado de Direito, enquanto os demais poderes afirmam estar impotentes para reagir. Se alguém conhecer um precedente na história humana em que um único juiz, não eleito, tenha assumido o controle do destino de sua nação, por favor, avise. Queremos restaurar nossa amizade histórica com a grande nação do Brasil. Muito boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Impecável mensagem. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotto, meu mestre Augusto. Boa noite, Silvio Navarro e a nossa audiência iniciando a semana com a gente. Paula, essa mensagem do vice-secretário de Estado dos Estados Unidos é o segundo homem do Departamento de Estado, é o braço direito do Marco Rubio. Essa mensagem, ela é impecável do início ao fim, por isso que, inclusive, decidimos ler a mensagem toda, porque cada parágrafo representa muito o contexto geopolítico, o contexto diplomático, o contexto econômico entre Brasil e Estados Unidos. E aí, Paula, você vê que da mesma forma que eles foram educados, eles foram diplomáticos, eles foram incisivos. Mr. Landau, quando ele diz o que está acontecendo agora no Brasil, ressalta este ponto. Um único ministro do STF
usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes de outros ramos ou suas famílias com prisão, encarceramento ou outras penalidades. Aí, para mim, essa parte agora, essa pessoa destruiu o relacionamento historicamente próximo do Brasil com os Estados Unidos, entre outras coisas. E eu acho que aqui ele fala da violação de direitos humanos, que está inserida em todos os acordos internacionais, né, em que o Brasil e os Estados Unidos são signatários, tentando aplicar a lei brasileira extraterritorialmente para silenciar indivíduos e empresas em solo americano. E aí a gente volta lá no próprio Twitter Files Brasil, que foi ali que a sementinha do que hoje os americanos têm absoluta consciência do que se tornou o Brasil, ali foi plantada. A primeira semente jogada no Congresso americano de que o Brasil estava se tornando uma ditadura do judiciário, com um juiz apenas, como o Mr. Landau fala aqui, um juiz apenas usurpando outros poderes, demandando ações secretas, investigações secretas. Agora, para finalizar, Paula, são várias mensagens ao longo das últimas semanas. São várias chances de correção de rota. Se algo se romper entre Brasil e Estados Unidos, não foi por falta de aviso.